Uma pessoa tem sentido uma grande pressão no coração e às vezes uma grande dor. Ele tem sentido necessidade de se tornar mais forte, de poder resistir mais às situações que são tantas na sua vida e tão diversas. E como é que ele pode ajudar para que este processo do coração não fique tão angustiante para ele? Porque ele sabe que o coração representa no plano físico a nossa consciência cardíaca. Isto é, o coração representa no plano físico a energia de amor em nós, como é desenvolvida, como ela circula, enfim, como ela é vivida. Como é que ele pode deixar de ter dor no coração? Que o coração físico está doendo e ele sabe que não é uma dor física, que isto vem de alguma coisa que ele precisa mudar. Quando o coração não está bem, isto pode ser sinal que apegos e ideias próprias já tenham cumprido a sua etapa em nós e que precisam ser dissolvidas. Então, todos nós temos uma certa capacidade de ter apegos, de ter ideias próprias, de pensar como queremos. Isto tudo faz parte do jogo evolutivo em nós. Mas, a uma certa altura, nos é pedido rever esses apegos e rever a nossa atividade mental. Rever quer dizer entregar isto tudo. E se continua apegado ou se continua tendo as suas próprias ideias, considerar isto lentidão da matéria, em se purificar de certas coisas, mas não se prender a isto. Então, apegos, ideias que a gente tenha, são para ser entregues quando o coração começa a doer, quando começa qualquer problema cardíaco desse tipo. Nesta região da consciência, não nessa região muito coligada com a essência deste sistema solar, o coração representa a essência do sistema solar, onde está este planeta, onde nós estamos realizando a nossa trajetória. Então, isto é uma área da consciência que representa esta essência muito ampla, uma consciência que vai muito além da nossa consciência individual. Então, quando nós nos aferramos a uma ideia individual, o coração fica aflito, esta área da consciência fica aflita, porque ela representa uma coisa muito maior, ela representa uma unificação, ela representa uma síntese de tudo, de todas as leis. É uma área da nossa consciência, esta área cardíaca, esse coração, que é incompatível com coisas pequenas, com dogmas, com intolerância. Então, esta área começa a se sentir mal, limitada. É nessa área que tudo se amplia. Os nossos sentidos veem uma coisa, vocês estão vendo uma coisa, ou vocês estão ouvindo uma coisa, ou vocês estão sentindo uma coisa. No coração, isto deve se ampliar, não deve ficar como vocês perceberam e nem como vocês sentiram. Então, se eu vejo uma pessoa, quando aquilo chega no coração, aquilo tende a ficar maior. E se eu insisto em vê-la como eu vi, o coração padece. Mesmo que você a tenha visto como uma santa, você não pode levar isto para o coração. Porque se você a viu como uma santa, o coração vai ver muito mais. Então você não pode limitar seu coração. Então tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós somos, para o coração é pouco.
Para o coração é pequeno. No coração nós não ficamos presos a nada, mesmo que seja uma coisa concreta. Aqui no mundo concreto, esta sala tem uma metragem. No coração, isto é outra coisa. No coração, isto não é esta sala concreta. No coração, isto é o que se passa nesta sala, enquanto nós estamos aqui. E o que se passa nesta sala não está limitado por estas 4 paredes, por este teto, pela quantidade de pessoas que está aqui dentro. Eu tenho que ver como é que meu coração percebe isto. Como é que meu coração vê isto? Como que o meu coração está aqui dentro? Porque eu posso estar aqui dentro de muitas maneiras. Eu posso estar aqui dentro observando, posso estar aqui dentro criticando, posso estar aqui dentro para ajudar, posso estar aqui dentro por muitos motivos. Mas o que será que meu coração está fazendo aqui dentro? O que será que esta essência tão ampla, tão profunda, tão grandiosa está fazendo aqui dentro? Deve estar alargando isto, deve estar ampliando isto, mudando isto. Então, quando você se fixa em alguma coisa, seja negativa, seja positiva, seja o que for, quando você se fixa em alguma coisa, seu coração aperta. Não é isso que o coração quer. Seu coração não quer que você seja santo, nem que você seja demônio, nem que você seja isto ou aquilo. O coração tem uma consciência, tem uma forma de ver que não é nada disto que você seja capaz de conceber. Então, no coração, tudo é maior. Nesta área da consciência, tudo é muito mais amplo, muito mais unido com tudo, com tudo. O coração não exclui nada. Vê por que tanta gente sofre do coração? Por que tanta gente tem problema de pressão? Por que tanta gente morre de coração? Eles morrem porque eles não sabem disso. Não chegou o momento deles saberem disso, ou já chegou, eles já sabem, mas não fazem. Então aí o coração dói mais ainda. Se o coração pode se expandir, isto é, se você pode ouvir seu coração, se você pode estar junto ao seu coração, então para isso você tem que eliminar todo o resto. Você não vai levar nada lá para dentro, porque lá dentro tudo é diferente, tudo é maior. Então você vai largar todo o resto e aí sim você vai poder estar lá. Aí seu coração vai ficar forte, porque ele vai exercer a tarefa dele, porque ele vai ser aquilo que ele é. Então ele vai ser forte. E você vai ser mais amplo, você vai ser maior, maior em consciência. Você não vai mais se separar de coisa alguma. Ou você não vai mais precisar se defender. Você não vai precisar se separar. Não é porque a gente precisa se separar quando as coisas não são sempre no coração. Quando as coisas são mais na mente, ou quando as coisas são mais em outras regiões da consciência. Então pode haver muitas necessidades. No coração não há esse tipo de necessidade. Mas aqui, apegos, ideias, conceitos, são coisas que, na nossa etapa evolutiva, fazem com que um coração fique triste, ou um pouco limitado, ou doente, se trata do órgão físico já recebendo esses efeitos. Então, como eu posso ajudar, pergunta esta pessoa, esse processo de amadurecimento do coração? Você veja quais são os seus apegos e solte todos.
e você veja quais são as suas ideias fixas, quais são as suas ideias próprias. Entregue essas ideias e veja que ideias vêm. Podem vir ideias mais amplas, podem vir ideias mais adequadas e mais atuais. E aí seu coração vai voltando ao normal, seu coração vai deixando de doer. Se quer fazer esse trabalho, você vai verificar que tem muitos apegos, que tem muitas ideias. Tanto tem apegos que você vive falando em coisas. Tudo aquilo que você fica falando, você está apegado. Queira ou não queira, você está apegado. Então, se você está falando de uma coisa sua, seja o que for, você pode dar todas as desculpas por estar falando daquilo. Você está falando porque está apegado. Porque se não tivesse apegado, nem falaria naquilo. Nem tocaria naquele assunto. Mas se você tem necessidade de falar de um assunto seu, por mais legítimo que seja, ali está um apego. Ali tem um apego a ser trabalhado. E as ideias também, quando você percebe que tem uma ideia sobre alguma coisa, porque nós precisamos ter uma ideia sobre as coisas para viver aqui, no plano mental concreto, nós precisamos ter certas ideias. Então eu sei que se eu não estou aqui mais ou menos atento, eu posso cair deste banco. É uma ideia, não é? Mas eu não me apego a esta ideia e se isto me vem, eu fico aqui mais firme um pouquinho e jogo esta ideia fora. Eu não preciso me apegar a esta ideia e nem preciso formar a ideia que eu vou cair daqui. Percebe? Essa ideia vem, você vê, está firme, está, então pronto, acabou. Jogue esta ideia fora. Isto é uma coisa muito simples. Quem quer tratar do coração, começa a ver estas coisas, começa a jogar isso tudo fora. E se pergunte mesmo, como é que a minha alma, como é que o meu ser interior, como é que o meu verdadeiro eu pensaria sobre isto? Então vem uma ideia brilhante, vem uma ideia perfeita. Você, para não acabar sofrendo do coração, você tem que, diante daquela ideia perfeita, perguntar: como é que meu ser interior pensaria sobre isto? Porque aí você respeita e agradece por ter tido aquela ideia brilhante, você não se apega a ela e pergunta: haveria uma outra ideia mais correta? Pode não ser tão brilhante, pode não ser tão boa, mas ser a real para você naquele momento. Então, por melhor que sejam estas coisas, para você não ficar doente, para o coração não apertar e para o coração poder viver, você diga: como seria além da minha mente? Como seria além deste meu conceito? Como é que meu eu interno pensaria sobre isto? O que é que meu eu interno faria? Aí o coração vai entrando na vida. Esta energia cardíaca vai entrando na vida. Vai entrando porque esta energia vai ter a possibilidade de estar em você em nome de todos. E não em nome só seu. E não em nome só de um indivíduo. Existe amor em nível individual. Isto existe, mas é pouco para o coração. É pouco. É uma área da consciência que inclui tudo, que aceita tudo. Aceita porque transforma. Não é que aceita porque não tem sentido de seleção. Coração não tem nada a ver com seleção. Seleção é na mente, é no cérebro, é no corpo mental. Coração não tem seleção. Coração aceita tudo, porque transforma tudo. Então a mente diz isto não, isto sim, e ela tem toda a razão. Coração não diz isto sim, isto não. O coração inclui. Inclui porque na hora que aquilo entra ali, não é mais aquilo. Percebe a diferença entre o coração e a mente?
Então a mente, com toda a razão, diz isto sim, isto não. O coração não diz sim e nem não, a não ser que seja a cabeça da pessoa que esteja falando e ela pensa que é o coração. Então ela ainda não desceu para o coração. Se ela diz, meu coração diz não, ela não desceu para o coração. É a mente dela refletida no coração, mas não é o coração. Coração não é isto. Então no coração tudo entra. Porque quando vai já se aproximando do coração, já vai mudando. E se chega a entrar lá dentro, vai ser outra coisa, completamente diferente. Então o coração é isto. E nós não sabemos fazer isso em princípio, porque nós não conhecemos as nossas energias, nós não optamos pela nossa consciência ainda, nós vivemos segundo a consciência alheia. Nós vivemos segundo aquilo que vem de fora, segundo aquilo que nos dizem, segundo aquilo que nos ensinam, não optamos pela nossa consciência. Mas na hora que a gente opta pela nossa consciência, a gente vai começando a perceber tudo isso, vai começando a notar tudo isto. Agora, ficando nesta intenção de ser aquilo que é, no eu interior, então as coisas vão se aproximando do coração, vão se aproximando, vão se transformando, vão entrando e quando entram já são outra coisa, já são diferente. Aí o coração começa a participar desta obra. O coração começa a participar de toda esta força, de toda esta coisa cósmica, universal, que ele está lá para isso. Isto é a nossa ponte para uma vida maior. Isto é a ponte que nós temos para entrar no coração, para entrar na essência de todo o universo, que é o nosso caminho, esta identificação. E tudo é através disto. E parece uma coisa tão imensa, tão complicada, mas não é. É você soltar aquele apego que você detecta e não acreditar em nenhuma ideia que você tenha. Mesmo que você tenha recebido uma ideia do alto, você se desapegue dela. Depois de aplicar, depois de agradecer, depois você se desapegue, porque senão ali você fica. E isto não é a energia do coração. A energia do coração é você ser grato por aquilo que você está recebendo, é você aceitar aquilo que você está recebendo, é você acolher, tudo isto faz parte do coração. Mas fazendo tudo isto, você vai se desapegando, você vai se entregando àquilo, que é para o coração poder fazer o seu trabalho. Então você pode ter uma intuição, você pode perceber alguma coisa nova para você, se aquilo entra no seu coração, aquilo já vai tomando a forma, aquilo já vai criando a energia, aquilo já vai sendo aquilo que tem que ser lá dentro, que não é mais como você captou. Ali dentro é outra coisa, ali nasce uma coisa maior. O nosso berço é ali que as coisas nascem, é ali que as coisas se fazem, que as coisas surgem para nós. Então, como é que meu eu interno pensaria? Aguarde, fique com isto que o coração vai responder. Virá através do coração como é que o seu eu interno pensaria. Mas aí você tem que se desapegar da forma como você está pensando. Porque quem está pensando é sua mente, não é você não. Então você tem que se desapegar da forma com que você está pensando. Que pode ser correta, pode ser boa, pode ser atual, pode ser útil, pode ser tudo isto, mas diante do coração não é. Tem outra, maior do que essa, e o coração sabe. Então é no desapego que está a chave, é no desapego e na entrega de tudo. Porque o coração realmente é tudo. O coração
esta consciência neste ponto, ela abarca tudo, ela inclui tudo. Então é tudo. E aqui uma pessoa pergunta: quando é que nós temos uma aspiração através de um esforço e quando aquela aspiração é verdadeira? No princípio, quando nós estamos muito intrincados com a personalidade, com os corpos, com a matéria, com a vida, enfim, com tudo que vai acontecendo na vida externa e material, no princípio, para nós aspirarmos a uma outra coisa, precisamos nos educar para isto. Precisamos querer, precisamos colocar energia da vontade, energia do amor. Temos que nos educar a aspirar. Isto, no princípio, exige atenção, exige opções para você aspirar por uma coisa diferente, para você aspirar para uma coisa maior. E como esta aspiração também está muito ligada ao coração, você está sempre aspirando, porque como é, não serve para quem tem aspiração. Como é, pode estar certo, pode estar bem, pode estar correto, mas para quem tem aspiração, com tudo isto não serve. A aspiração, esta força, esta coisa, esta inquietação muito sadia que nós temos, é isto que faz com que você não fique preso em um ponto. Que você não fique identificado com aquilo que naquele momento você está passando, você está vivendo, você está sendo. Então a aspiração é muito importante. A aspiração é muito básica para você não se deter em parte alguma, em ponto algum. Mas aí esta aspiração já está educada. Para ser este guia, para ser este impulso, isto já precisa estar educado. Enquanto não está educado, você está ligado com várias coisas e aspira, e aquela aspiração é paralela. É uma coisa paralela que está sendo educada, que está crescendo, que está surgindo, não é? Que está se formando. Mas, de repente, aquilo começa a ser realmente incorporado, aquilo começa a viver em você, e é a aspiração que não deixa mais você parar em ponto algum. Essa aspiração está aí por si, aí ela se desenvolve por si. Mas para isto precisa você optar entre várias coisas, precisa você querer outras, às vezes precisa você até lutar, fazer esforço por uma aspiração que ainda não está incorporada, porque se estivesse incorporada, você automaticamente estaria sempre em movimento. Mas precisa esta luta no começo, precisa esta insistência no começo, precisa esta opção no começo. E depois a aspiração vai levando as coisas, isto é, a aspiração vai te levando e não deixa você fixado em lugar algum da consciência, né? E a aspiração, isto que nos leva, isto que não nos deixa estar fixos, parados em coisa alguma, isto existe em todos os níveis de consciência. Então, claro, que se você tem uma aspiração em nível emocional, ela é muito útil no seu nível emocional. Mas se você tem uma aspiração no nível mental, esta aspiração já é um pouco mais forte, pode ser um pouco mais organizada e vai ajudar mais todo esse seu material que precisa ser regenerado, que precisa ser elevado e expandido. Agora, a aspiração existe na alma também, existe em níveis superiores. E em níveis superiores, este fogo já é diferente, já é mais forte, já é mais potente. E aí não sei se se chama aspiração. Aí já é um fogo que está nos trabalhando, é um fogo que está nos queimando, que está criando em nós
essa instabilidade permanente. Mas isto precisa ser cultivado, nós precisamos amar isto. Precisamos amar isto e a uma certa altura, para isto se incorporar, precisa não amar outra coisa. Porque senão isto fica sempre paralelo. Você aspira uma coisa e quem sabe, não é quando vai acontecer. Que não. No momento em que está aspirando, já está acontecendo. Isso já está unido. Então a nossa consciência pode estar diante destas coisas optando, vendo um pouco melhor, e com isto a gente vai abandonando, vai largando, vai se desapegando da nossa consciência atual, do nosso momento atual, porque com aspiração isto tudo não serve, isto tudo está em movimento, isto tudo é para ser outra coisa. Se uma pessoa não foi chamada à vida monástica, se uma pessoa não foi chamada ao matrimônio e ela optou por fazer o seu caminho sozinha, isto é um impedimento no plano da evolução? Quando um ser entra no caminho evolutivo conscientemente, quando ele diz, bom, eu agora vou entrar no caminho, aí trata-se dele começar a eliminar todo o supérfluo e dele começar a ordenar a sua parte kármica. Então, se vocês têm uma aspiração a estar no caminho, a primeira coisa que acontece é esta grande sabedoria começar a tirar o supérfluo. E se você quiser colaborar, é ir jogando fora tudo que é supérfluo. E esta sabedoria vai começar a ordenar a sua parte kármica. Você vai começar a se equilibrar diante da lei kármica. Isto é inicial no caminho. E isto é tão determinante que comece a ser tirado o supérfluo da pessoa, que comece a ser purificada a pessoa, e que a parte kármica dela comece a se equilibrar. Isto é tão forte e tão pessoal, isto é muito pessoal. Cada um tem um karma, cada um tem uma bagagem, então isto é muito pessoal. Então, se você entra no caminho, não há uma forma para você fazer o caminho. Ser casado, ser solteiro, ser monge. Você está no caminho da melhor maneira para você ser purificado e para você ordenar o seu karma. Porque precisa você estar mais desimpedido e precisa você estar em equilíbrio com esta lei kármica, precisa que o karma positivo e negativo esteja equilibrado em você, para você começar a fazer um caminho de outra forma, de outro jeito. Então, se você vê alguém no caminho, se ele está casado, se ele não está casado, se ele é virgem, se ele não é virgem, isto tudo está certo para ele e isto com cada um é uma coisa, porque o que está acontecendo ali realmente é que ele deve estar sendo purificado e a parte kármica dele deve estar sendo harmonizada, deve estar sendo equilibrada, ou deve estar sendo remanejada. Isto é muito individual e uma pessoa não é modelo para outra no caminho espiritual nesse sentido. Então, você entra no caminho espiritual, se para você equilibrar a sua parte kármica, você tiver que ter 20 filhos, você vai ter 20 filhos, não em função do caminho, porque você tinha que ter 20 filhos para cumprir um karma. E se você está no caminho espiritual, virgem, intocado, solteiro, tudo como está aqui nesta pergunta, é porque isto é o que equilibra o seu karma, isto é que te purifica no seu caso. Então não existem dois casos iguais e caso de ninguém é modelo para nós. Está claro isto? O caminho espiritual é uma coisa livre diante do ser maior.
Então você entra no caminho espiritual, antes de acontecer qualquer coisa, você tem que ser purificado. E esta purificação vai longe. Então você vai sendo purificado sistematicamente. E você vai sendo reordenado dentro da lei kármica. E essa lei kármica, primeiro é no plano material, depois esta lei kármica entra em outros planos e chega até o karma cósmico. De forma que você está no caminho, você está sendo purificado e está equilibrando o karma. E isto não é igual para dois indivíduos. O que precisa acontecer para ele estar no caminho e para ele caminhar não é igual para duas pessoas. De forma que não tem que perguntar, mas como é que aquele está no caminho é assim, o outro é assim. Cada um é como é. O importante é que esteja no caminho. E se ele está no caminho, ele está sendo purificado e ele está sendo harmonizado com esta lei de equilíbrio. Ele está entrando em equilíbrio. E aí, dependendo dos ciclos anteriores dele, dependendo daquilo que é necessário acontecer no ser dele, é que vai ser a vida dele, é que vai ser a forma do caminho dele. E isto não é igual para duas pessoas, não se conhece dois caminhos iguais. Seria muito importante, diz uma pessoa, saber mais sobre inofensividade. Porque parece que inofensividade é uma grande necessidade, não? Porque enquanto nós não temos inofensividade, nós não entramos em certas realidades. Enquanto não somos inofensivos, enquanto causamos danos, nós não passamos certas portas. E quanto mais você vai se tornando inofensivo, não agressivo, você vai trabalhando isto, você vai vendo mais. Então é uma coisa que vai se abrindo em você, esta questão de não ser ofensivo. Isto vai se abrindo, porque nós fazemos coisas normalmente que são grandes ofensas, mas nós não percebemos ainda. Não percebemos porque não estamos nos ocupando disto. Para começar isto, precisava examinar o pensamento. Examinar o pensamento, porque o pensamento é uma coisa sutil, você não vê claramente o resultado do seu pensamento, porque você tem um pensamento aqui, isto vai dar um resultado lá do outro lado do planeta. Ou você tem um pensamento aqui, isto vai agir de forma invisível dentro de uma outra pessoa, e você não vê o resultado do seu pensamento. O seu pensamento está o tempo todo ofendendo. O seu pensamento está o tempo todo destruindo, se você não toma cuidado. Então aqui, se você fica olhando para o seu pensamento, se você fica observando o seu pensamento, isto é um princípio já de começar a perceber esta inofensividade. É um princípio. Porque aí você observando o seu pensamento, você vai ver, por exemplo, que nos relacionamentos vão desaparecendo muitos problemas. Surgiam por causa do teu pensamento. O teu pensamento que ia agir lá no mental do outro. Você não viu o que teu pensamento fez lá, porque isso é invisível, isso é no mental. Então, aqui o relacionamento começa a apresentar desarmonias e aparentemente vocês não estão fazendo nada. Aparentemente está tudo bem, mas será que no pensamento está? Então, se você começa a observar o seu pensamento, o que você pensa em determinados momentos? Quando uma pessoa está falando, o que você está pensando naquele momento? O que você está pensando do que ela está falando? Você fique se ocupando disto, que você vai ver o que é inofensividade. E você percebe, até num gesto, que você está sendo ofensivo, que você está sendo agressivo.
mesmo sem querer. Porque se o outro está dentro de uma determinada aura naquele momento e você chega ali com uma outra energia, você não está sendo inofensivo. Então isto aqui é muito amplo, isto é muito sutil. E isto nos planos internos é muito forte. Certamente, se chegou o momento de nós trabalharmos isto, algo vai começar a acontecer. Vocês em sonhos vão começar a ter experiências nesse sentido, vocês vão começar a perceber o efeito que um indivíduo produz sobre o outro quando não usa de inofensividade. Vocês vão observar, não para criticar, para aprender. E aí vão olhar para si, vão ver, e comigo? O que é que eu faço nesse sentido? Isto chega num ponto incompreensível para a mente normal. Totalmente incompreensível. Vou dizer um ponto que é incompreensível para todos nós, e é mesmo. Quem já tem a inofensividade trabalhada, para tirar uma coisa de um lugar e pôr no outro, tem que ter muita certeza de que aquilo é para ser feito. Conta-se uma história, que aqui no Ocidente é um verdadeiro exagero, mas que é uma história que diz tudo. 2 monges iam andando por um caminho. Um monge pegou uma pedrinha e disse: vou levar para casa. E chegou no mosteiro com esta pedrinha na mão. O superior do mosteiro disse: que pedrinha é essa? Onde você pegou? Na estrada. Vá devolvê-la. Ele voltou e foi colocar a pedrinha onde ele tinha tirado. É uma história simbólica, não é? Porque a vida da gente, aqui externamente, não é bem isso, mas internamente é. Internamente é. Porque cada coisa tem o seu lugar e não somos nós a determinar qual é o lugar das coisas. Isto internamente é assim. Então a inofensividade é um universo que se abre para nós. E claro que faz parte da inofensividade você não escandalizar os outros com estas coisas, né? Então aí precisa realmente estar muito em harmonia, muito no coração, muito nesse amor, muito nesse desapego, porque sem desapego não tem nem começo para estas coisas. E estas coisas não acontecem de uma vez, estas coisas não entram na nossa vida como poderiam entrar, porque mesmo sem querer nós estamos apegados a coisas. E mesmo sem querer temos ideias predominando. E elas podem até predominar, mas nós temos que estar sempre entregando estas coisas. E nós vamos sabendo a respeito da inofensividade à medida que vamos entrando nisto. Não é uma teoria isto, não. À medida que vamos entrando. E você vai ver, quanto menos ofensivo você for, mais vai crescendo a sua ação, mais vai tendo repercussão aquilo que sua alma está fazendo, mais a sua irradiação vai mais longe, tudo através da inofensividade. Porque uma irradiação da alma não entra penetrando, fazendo força. A irradiação da alma vai inofensivamente. Gostaria de saber em que momento a alma entra no corpo. É no ato da concepção? É na fase embrionária? É no nascimento? O que acontece com a alma dos fetos que são impedidos de nascer? Na lei do nascimento físico, muito antes desta lei acontecer no plano material, muito antes de haver a concepção, as almas já estavam em linha. Então isto não começa quando existe lá o ato, quando existe a concepção. Isto começa muito antes.
dentro desta lei, né? Dentro desta lei ordenadamente. Então, muito antes de acontecer qualquer coisa no plano físico, estas almas estão em linha. Estas almas já estão se preparando para uma descida. Estão se preparando e estão em intercomunicação com tantas outras almas que vão colaborar naquela encarnação. Então existe todo um trabalho de comunicação entre as almas, existe uma organização interna para isso, existem muitos contatos, porque cada alma tem tantas coligações e cada passo de uma alma reflete em todas essas coligações. Então, mesmo que não tenha acontecido nada de material aqui, na lei do nascimento físico, tudo isto já está se organizando, tudo isso já está se ordenando. Agora, quando começa o processo do nascimento físico, isto é, a concepção, o trabalho intrauterino, quando começa a parte física, isto que vai encarnar não encarna imediatamente. Porque isto vai descendo de plano em plano e é como se tivesse que entrar numa densidade muito forte. Eventualmente a mônada daquilo que está descendo, a mônada envia um raio para fazer uma ligação com aquele processo físico. Mas aquilo não está encarnando, porque aquilo encontra uma densidade muito grande. Então precisa todo um processo para aquilo que é tão mais sutil entrar naquela densidade. E tem almas, não todas, tem almas que custam a conseguir penetrar nesta densidade. Então dizer quando é que a alma está ali dentro, isto não é muito fixo. Porque tem almas que penetram mais rapidamente esta densidade e a penetram sem luta. Mas há outras almas que levam mais tempo para penetrar esta densidade. E quando começam a penetrá-la, querem voltar. Acontece isto também. E não vão voltar. Não vão voltar porque aquilo é pré-determinado por elas também. Então ali, este processo de entrar no corpo varia muito de alma para alma. Dependendo do processo da alma durante aquela descida. Agora, o que acontece com a alma dos fetos que são impedidos de nascer? Isto depende de quanto aquela alma está ali dentro, de quanto aquela alma já está no caminho de descida, já se identificou com aquilo. Quanto mais a alma estiver coligada com aquele feto, mais ela tem a sensação de que está sendo mandada de volta. Quanto menos coligada ela estiver com aquele feto, menos ela tem a sensação de que está sendo mandada de volta. Mas isto não fica só na alma, isto fica em todo um conjunto de almas que pertencem a uma mesma corrente, ou que têm uma certa identidade com alguma alma maior que está no meio delas. Então também isto varia muito. Isto deve ser alguma pessoa que está preocupada com um aborto. Enquanto a gente não sabe uma coisa, a gente é muito menos responsável. Agora, depois que sabe, aí vai se tornando cada vez mais responsável. E há muitas pessoas que mandam de volta estas almas que estavam sendo encaminhadas para a encarnação, e que, quando fazem isto, não sabiam bem o que estavam fazendo. Não tinham consciência do que estavam fazendo, porque estavam muito coligadas com o fato material do nascimento físico. Não tinham conhecimento desses processos internos, desse processo da encarnação, não do nascimento físico, mas da encarnação, porque o nascimento físico é uma coisa muito simples, né? Coisa material ali, mas a encarnação é outra coisa. Se a gente não conhece estas coisas,
a nossa atitude não tem tanto valor. Agora, depois que a gente conhece, proporcionalmente, então a nossa responsabilidade aumenta. Eu conheci várias pessoas que tinham feito abortos, que não deram condições corretas para estas almas descerem, para essas almas encarnarem, e souberam destas coisas depois. E essas pessoas se sentiram muito equilibradas e muito harmonizadas quando, depois que tomaram consciência disso, fizeram atos contrários, ajudaram outros, facilitaram o crescimento de almas, enfim, foram agindo de forma contrária, foram descobrindo oportunidades de compensar, de equilibrar isto. Agora, num certo plano, num certo nível de consciência, tudo acontece sob controle. Então, num certo nível de consciência, que não é o nível normal da nossa compreensão, é num nível além, muito além da nossa compreensão. Num nível muito além da nossa compreensão, já se sabe se alguém vai rejeitar uma alma. Então, pode acontecer desta lei kármica, desta lei perfeita, colocar naquela experiência uma alma que tenha feito aquilo anteriormente. Então ela vai ser rejeitada, ela vai ser mandada de volta, e com isto ela vai equilibrar o que ela fez num ciclo passado com uma outra alma. Percebe como a gente pode estar tranquilo diante de tudo? Desde que qualquer ideia que a gente tenha seja posta de lado e que a gente peça realmente para o coração como é que meu eu interno agiria, como é que minha alma faria. E feita esta pergunta e agindo com fé que está agindo nesta direção, me parece que mesmo as coisas desequilibradas estão sob controle. E o coração diz isto. O coração diz isto claramente.